Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então se você também quer participar dessa iniciativa, assim como a Alessandra lá de Manga, de Minas Gerais, participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito rápido e muita gente já participou, então participa também. Hoje a gente vai falar sobre a questão do bullying nas escolas. A Alessandra traz essa redação cujo tema é a questão do bullying nas escolas brasileiras. E a gente vai ver como que ela abordou esse tema e depois a gente vai descobrir como que essa redação pode ajudar você a melhorar o seu texto. A questão do bullying nas escolas não é um problema atual. Há 44 anos atrás, o filme americano Carrie a Estranha já retratava os insultos que a jovem quieta e sensível Carrie White enfrentava de seus colegas de escola. No Brasil, a realidade não é diferente, conquanto a lei que obriga as escolas a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying é recente, visto que entrou em vigor no ano de 2016. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o bullying tornou-se um problema crônico na escola, o qual não será eliminado amanhã. Por isso, é importante destacar o papel da educação e da família na solução desses atos dentro e fora de sala, incentivando a colaboração, a convivência com o diferente, a tolerância. Infere-se, portanto, a necessidade de discutir a questão e o papel da escola e responsáveis nessa luta. Cabe, então, a prática de conscientização do poder público, incentivando o combate cada vez mais com fiscalização às instituições de ensino, oferecendo acompanhamento psicológico a pais e alunos e promovendo treinamentos aos professores de como agir em caso de bullying na sala de aula. Dessa forma, o Brasil poderia superar a prevenção tardia contra o bullying. Agora, como que a gente pode usar esse texto para te ajudar a melhorar na sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na página onde eu tenho os meus comentários, que estão divididos em 3 cores. Os comentários em vermelho são aquelas partes do parágrafo que têm que ser mudadas, que não estão adequadas à questão da redação do Enem. As partes em verde são os meus comentários, as minhas sugestões para mudar as partes do parágrafo que podem melhorar. E as partes em azul são aquelas que você também tem que se inspirar, porque ficaram boas, ficaram pertinentes e que se a gente analisar o que deu certo e se inspirar nessas partes, com certeza você vai ter um caminho interessante para seguir e melhorar a sua redação. E se você quiser ter esse documento com todos esses comentários, com essas instruções, com a nota competência por competência e no final um plano personalizado para melhorar os erros dessa redação, mas que também podem ser os seus erros, você pode participar com a gente do grupo do Telegram, que por lá eu vou disponibilizar esse documento e também toda semana eu disponibilizo a programação semanal do canal para você saber de todos os vídeos que vão ser publicados e não perder nenhum conteúdo. Então participa também com a gente que o canal só está crescendo. Então vamos analisar aqui essa redação e ver o que a gente pode aprender com ela. No primeiro parágrafo, a gente nota que o que eu coloquei em azul é o que a Alessandra fez de maneira correta, né? Pertinente à redação. E a primeira coisa que a gente nota é que ela fez uma referência ao tema. Sempre quando você começar uma introdução, e se a função da introdução é introduzir o tema, parece óbvio, a gente tem que fazer referência ao tema. A gente tem que dizer sobre o que nós vamos tratar nessa redação. E no caso, ela faz isso. Ela fala a questão do bullying nas escolas. De uma maneira muito direta, a gente já sabe sobre o que ela vai falar ao resto da redação. E ela continua, não é um problema atual, e ela relaciona, e aí o outro ponto em azul nesse parágrafo, que é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele faz menção a uma parte muito fundamental da redação do Enem, que é a sua capacidade como candidato de relacionar o tema com alguma outra área do conhecimento, sociologia, cinema, música, literatura, seja o que for. E no caso ela usa aqui o repertório sociocultural do cinema. Então o filme americano Carrie a Estranha, que por sinal é um clássico, vou colocar aqui a capa só para você ver a capa desse filme, rapidinho. E esse filme retrata de fato os insultos a uma jovem e as dificuldades que ela passa. E ela, assim, de maneira muito pertinente, não só apresenta o tema, como também faz uma contextualização. Mas a gente tem que lembrar, e aí eu já vou para a minha parte em verde, que sempre quando você fizer uma introdução,
você tem que pensar que não apenas citar o tema e falar do repertório sociocultural atende a demanda da introdução. Você também precisa, quando na hora de compor seu parágrafo, estabelecer uma ligação entre o repertório sociocultural e o problema e o tema central que você vai discutir no seu texto. Tudo bem que o tema é questão do bullying nas escolas, mas dentro desse assunto, desse tema maior, existe um direcionamento, e esse direcionamento chama-se tese. Então, a sua tese nada mais é do que a seleção de alguns problemas ou de alguns pontos específicos dentro dessa discussão maior que você vai tratar ao longo do seu texto. Só que aqui, na verdade, nessa introdução, e aí a gente já vai passando para o lado do que ficou a desejar, faltou essa ligação entre a contextualização que ela fez corretamente e a tese, mostrar a pertinência da discussão e a tese propriamente dita. A pertinência da discussão, ela diz respeito a você dizer por que aquele assunto que você está discutindo é relevante. Você concorda comigo que se a questão do bullying nas escolas não fosse uma questão relevante, a gente não estaria discutindo? Se o tema do Enem não fosse um tema relevante, ele não seria o tema do Enem. Todos os temas que caíram na redação até hoje, historicamente, são relevantes. Logo, isso precisa aparecer na sua introdução. Seja uma questão de um contraste, por exemplo, a gente precisa garantir a segurança, isso tem uma repercussão na evasão escolar, isso tem repercussão na qualidade do ensino, isso tem uma repercussão que é significativa e por isso a gente está debatendo a questão do bullying. E a partir dessa pertinência da discussão, você faz uma ligação entre a pertinência e o tema. E o tema exposto na sua tese. Então a tese é a questão da definição do posicionamento sobre o que você vai falar naquela redação. Então aqui você vê que a gente não encontra a tese não está explícita. Eu termino esse parágrafo de introdução e eu não sei sobre quais problemas vão ser abordados. E isso é um problema muito sério, porque existe um efeito que eu chamo aqui nas minhas correções do efeito dominó. Então, se você não apresenta a sua tese, todo o resto do texto ele sofre, ele desmorona, porque os argumentos eles existem para defender o seu ponto de vista. A proposta de intervenção existe para intervir em cima de um problema que você apresentou na sua tese. Então, se você não apresenta a sua tese, os argumentos ficam, de certa maneira, esvaziados e a proposta de intervenção vai intervir sobre um problema que você não levantou anteriormente. Então, tudo, de certa maneira, perde força, desmorona. Então, a seguir nessa questão da introdução ainda, a gente nota que em vermelho eu pontuei algumas coisas que se relacionam com a parte estrutural do parágrafo. Então, do ponto de vista funcional, o comentário que fica é que ela apresentou a contextualização, mas não apresentou relevância da discussão, nem qual era o posicionamento dela sobre o tema. E em relação à estrutura das frases, a gente tem que há 44 anos atrás é uma expressão redundante. Porque o verbo haver, sempre que ele tiver sentido de existir ou de tempo decorrido, não vai ter a necessidade de você falar o anos atrás. Porque se o tempo já decorreu, redundantemente, obviamente que foi para trás. Então, há 44 anos ou 44 anos atrás. Há 44 anos atrás, não, ou um ou outro. E por isso que eu pontuei isso. E ainda, para terminar a introdução, eu pontuei quieta e sensível, que a gente tem que se afastar dessa linguagem subjetiva e, de certa maneira, pessoal, porque o que você considera, ou que qualquer um considera quieta e sensível, na verdade é uma visão pessoal. Então isso não faz parte muito bem da linguagem dissertativa, que tem esse tom objetivo, distante, né? Não tem um apelo emocional, não tem um apelo subjetivo. Então sempre que você estiver diante de uma dúvida de que modo você usa um adjetivo, pense nesse ponto. Não coloque um adjetivo que soe subjetivo, pessoal, que está aberto ao debate. Sempre seja o máximo objetivo possível, o máximo denotativo possível. Então, o que a gente aprendeu com essa introdução e que você pode aplicar e levar para as suas futuras redações? Que você precisa apresentar a contextualização, que você fazer uma referência direta ao tema é uma coisa muito positiva, você trazer um repertório sociocultural, uma citação histórica, uma alusão, isso é uma coisa muito positiva, reforça a discussão, e você tem que lembrar de fazer o que não foi feito aqui, que seria a relação desse contexto com a sua tese e a relevância da discussão. São os pontos fundamentais que não estavam aqui presentes. Então vamos seguir e continuar no primeiro parágrafo de argumentação,
O que a gente pode aprender com ele? Você pode perceber que o que eu coloquei aqui, eu não coloquei nenhum ponto azul. Ah, não tem nada de bom nesse parágrafo? Não, não é que não tenha nada de bom. Só que eu não consegui identificar de uma maneira clara os elementos principais de um argumento. Porque os elementos principais de um argumento, o argumento, no final das contas, nada mais é do que uma história em que você vai começar falando uma ideia, vai defender essa ideia e depois você vai concluir. Tem um início, um meio e o fim. E a gente dá nome para esse início, meio e fim. A gente chama o início, muitas vezes, do tópico frasal, ou seja, a ideia central daquele argumento. Depois a gente chama de meio ou repertório externo, embasamento, aqueles elementos que a gente vai trazer para defender esse tópico frasal. E a gente chama de fim a conclusão, a consequência desse raciocínio, que faz menção a um problema que a gente levantou na nossa tese, no nosso posicionamento. Então esses elementos, assim como na introdução a gente tem a contextualização e a tese, eles fazem parte da argumentação. Então, se a gente não encontra esses elementos, eles não ficam claros, já existe um entendimento que essa argumentação está falha. Ela tem problemas estruturais e funcionais. Ela não atende ao objetivo frente à redação. E por que eu cheguei nesse entendimento? Você vai entender comigo. Essa argumentação, ela é muito expositiva. Esse é um problema que certamente você pode ter enfrentado nas suas redações, ter recebido um comentário assim de um corretor, texto expositivo, exposição é diferente de argumentação, exemplificação é diferente, não apresente apenas dados. Esses comentários, porque isso é uma confusão muito comum. Então você simplesmente falar fatos e não girar em torno da defesa de um ponto de vista é um erro muito comum que a gente pode aprender frente a esse parágrafo. Então, a autora começa com no Brasil, e aí eu já coloco uma vírgula, porque essa vírgula verde fui eu que coloquei, que faltou. No Brasil a realidade não é diferente. E continua, a lei obriga as escolas a adotarem, fala sobre combate ao bullying e fala que entrou em vigor em 2016. A gente não consegue entender, lendo esse parágrafo, qual que é o ponto de vista defendido. Você vê como faz falta a tese, que nem eu disse anteriormente? Se você não exibiu o problema que você vai falar, esse argumento está defendendo o quê? Eu não sei. Então fica muito difícil de interpretar o argumento e não só isso. Você também tem uma dificuldade de entender como que as ideias elas se encaixam. A primeira frase fala, a realidade não é diferente. Mas o que significa essa frase? Não é diferente do quê? Do enredo, não é diferente dessa situação que a Carrie White no filme passa, essa situação que ela enfrentava com os colegas da escola, em relação a quê? E será que, de certa maneira, isso é a maneira correta de fazer uma menção a uma coisa que você disse anteriormente? Então, ficam esses questionamentos porque a gente sempre tem que tentar o máximo possível deixar as nossas afirmações claras, objetivas, diretas, diminuir o máximo o espaço para interpretação. Ah, mas eu quis dizer isso. A gente tem que dizer o que está no papel. O corretor ele não vai interpretar o que você falou, ele simplesmente vai ler o que está escrito. Então aqui é um exemplo disso que você pode levar para os seus próximos argumentos. Então, será que o que eu estou dizendo é vago, é genérico, está acrescentando para a minha redação? São perguntas que você tem que se fazer constantemente. E aí eu coloco como sugestão, nessa ainda primeira frase, que, tudo bem, a realidade do Brasil não é diferente, mas que você colocasse, né, que esse parágrafo tivesse acompanhado, essa frase tivesse acompanhada de um tópico frasal. Ah, por que não é diferente? Porque existem casos de, enfim, uma afirmação um pouco mais concreta de por que essa realidade, ela também acontece no Brasil. E aí, o resto teria um pouco mais sentido, porque o tópico frasal, como eu disse inicialmente, ele é o início da ideia, ele é o início do raciocínio. Então a gente começa dizendo o que há de mais importante naquele parágrafo, por que aquilo que a gente está falando é verdade. Tudo que você disser na sua redação precisa ser embasada, e não à toa eu coloco isso em seguida. Mas tópico frasal, essas duas barrinhas representam a minha sugestão de ter colocado um ponto e começar um outro período, para que fique bem claro, bem direto e o período não fique longo. Então, você imagina, no Brasil a realidade não é diferente, já que encontram-se diversos casos de bullying nas escolas brasileiras. Ponto. Uma coisa assim, só para você entender o meu raciocínio. Isso porque, segundo dados do IBGE, e aí você coloca o embasamento de por que aquilo que você disse é verdade. Isso porque o relatório do Ministério da Educação mostra, isso porque essa situação é uma situação... Então, você tem que justificar, embasar
que é o miolo, o meio do caminho que eu já tinha falado do argumento, aquilo que você está dizendo. Então, fica aí a minha sugestão para esse argumento ficar mais rico, mais forte, mais claro sobre o que se está dizendo. E aí essa outra frase, lei que obriga as escolas a adotarem medidas como prevenção, eu questiono qual a relevância dessa informação, como ela se relaciona com a problemática. Isso é uma coisa que você tem que levar sempre para a sua redação. Sempre que você colocar uma afirmação, colocar um dado, esse dado, essa frase, essa parte da redação tem que estar clara para a pessoa que está lendo a função dela frente da redação. Porque se você coloca uma frase que não tem sentido, não tem motivo para estar ali, a pessoa vai questionar, tá, mas isso é uma frase solta. Já recebeu esse comentário? Frase solta, aprofunde, sabe? E é exatamente isso. Não tem motivo daquela frase estar ali. Então essa vigilância constante de você saber que tudo existe um motivo de estar na redação, isso é muito bom, que vai melhorar com certeza o seu planejamento do texto e a execução das suas redações. E aí eu fecho o comentário desse parágrafo mostrando que faltou não apenas o tópico frasal, que era o início, faltou o embasamento, que era o meio, como faltou o fechamento da ideia, que era o final. Ou seja, esse parágrafo ele não argumenta, ele simplesmente fala fatos e não defende nenhum ponto de vista. E eu fecho meu comentário dizendo: a argumentação falha, apenas exposição. Então é por isso que você ganha muitas vezes um comentário dito expositivo, porque na verdade você não elaborou um raciocínio, você expôs fatos, você disse dados, 70 e tantos por cento das escolas. Isso é muito comum das pessoas fazerem essa confusão, mas depois desse parágrafo você vai ficar com certeza muito mais atento a esse erro. Vamos seguir então, vamos ver o que a gente pode aprender com o segundo parágrafo de argumentação. Em primeiro lugar, e aí eu já faço... Antes disso, vamos para o que há de correto nesse parágrafo. Eu marquei que o que eu pontuei em azul que está correto, que a gente tem que se inspirar para copiar, é o problema e a conclusão. O problema, ele já deixa de maneira muito clara sobre o que o parágrafo vai falar, que o bullying se tornou um problema crônico na escola. Maravilha! Isso é muito bom, porque eu consigo ter uma noção sobre o que aquele parágrafo vai tratar, o que ele vai tentar defender. E eu consigo entender com essa frase que está sublinhada antes do parêntese azul, que é o bullying, que se tornou um problema crônico. Agora, o que deveria estar depois dessa afirmação? O tópico frasal, ou seja, mostrando de como que isso, por que isso, na verdade, merece ser discutido. O bullying tornou-se um problema crônico nas escolas, e aí? Tá, e representa um dilema para a educação ou tem um forte impacto na evasão escolar, que eu tinha dito anteriormente. É sempre bom que você deixe um complemento, um sobrenome para o problema. O problema, geralmente, no caso da gente, nesse texto, não teve a tese, mas geralmente na tese você fala dois problemas. E quando você chega na sua argumentação, você vai retomar esse problema, só que você vai dar um passo além. Porque não faz sentido você chegar na sua argumentação e falar de novo, com todas as palavras, aquilo que você já falou na sua tese. Vamos supor que um dos problemas que esse texto fosse fazer menção na tese fosse que o bullying se tornou um problema crônico nas escolas. E aí a gente vem aqui no parágrafo de argumentação e encontra de novo: o bullying se tornou um problema crônico nas escolas. Mas não tem nada além disso. Apenas uma repetição do que já foi dito na tese. Isso é muito comum também. As pessoas às vezes acham, você pode inclusive ter já feito esse equívoco, né, ter cometido esse erro, de achar que simplesmente na primeira linha da sua argumentação, você tinha que apenas reproduzir o problema que você falou que você ia dizer lá na sua tese. E até, de certa maneira, a gente faz isso, a gente troca as palavras para fazer menção àquele problema, mas a gente não pode parar por aí. A gente tem que elaborar um pouco mais e aí mostrar por que a gente vai começar a falar daquele problema. E é isso que o tópico frasal representa. Mas ainda falando dos pontos positivos desse parágrafo, a gente tem que nesse sublinhado que começa por isso e vai até a tolerância, isso representa a conclusão, o fechamento da ideia. O fechamento da ideia que deixou a desejar no parágrafo anterior, agora ele ficou muito pertinente, ficou bem elaborado, e falar do papel da educação, da família, buscar combater a questão da tolerância, incentivar a tolerância, incentivar o convívio com a diferença, incentivar a colaboração, ficou uma conclusão bem feita. Só que, agora já entrando no que ficou a desejar, faltaram elementos essenciais para que o raciocínio ficasse encadeado.
Então, se a gente falou sobre um problema e não elaborou o que a gente vai falar, já perdemos um ponto aí. Se a gente não embasou por que esse problema acontece, perdemos mais um ponto aí. E a conclusão fica um pouco solta, porque já que a gente não explicou por que o problema acontece, qual é a origem dessa questão, essa conclusão ela não tem um aspecto óbvio. E essa é a característica mais, assim, é a melhor característica que uma conclusão pode ter. Você não quer surpreender numa conclusão. Você não quer dar um ar de surpresa na sua conclusão. Você quer que seu raciocínio seja tão bem encadeado que quando você chegar na conclusão, a sua conclusão vai ser óbvia, porque não tem para onde fugir. A sua argumentação leva o leitor para aquele ponto. Então, quanto mais óbvia a sua conclusão for, melhor, porque na verdade prova que o seu raciocínio foi bem estruturado. Esse é um termômetro que você pode ter. Agora, olhando para o aspecto em vermelho desse parágrafo, o que não está correto, né, o que está impreciso em relação à redação, a gente começa pela primeira frase, que fala, em primeiro lugar. Agora, por que isso eu marquei como uma expressão imprecisa? Ah, eu uso em primeiro lugar na minha redação. Beleza, em primeiro lugar é uma maneira de introduzir um parágrafo de argumentação correta, só que se você estivesse falando do seu primeiro parágrafo de argumentação, a gente aqui já está no terceiro parágrafo de argumentação, a gente já não está começando a argumentar agora, a gente já começou a argumentar e agora a gente está no meio para o fim. Então, é em primeiro lugar? Não é em primeiro lugar. Então, isso é impreciso, é incorreto da gente falar essa expressão. A gente poderia colocar um além disso, ademais, conectivos que marquem essa ideia de adição. Por isso que eu fiz esse comentário. E outro comentário ainda em vermelho é esse risco que eu dou aí logo depois de tópico frasal, que eu mostro que essa frase é totalmente dispensável. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o bullying tornou-se um problema crônico na escola. Ponto. Por isso, e aí você daria o seu embasamento, o qual não será eliminado amanhã. E essa frase, além de ser desnecessária, ela, de certa maneira, ela é informal. Não será eliminado amanhã nesse sentimento de, o problema não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas essa maneira de se expressar, ela é totalmente informal, coloquial. Ela não é bem-vinda na redação do Enem. Por isso que eu pontuei aí, informal, vago e dispensável. Então, se é dispensável, se não vai agregar para a sua redação, não fica com dó de riscar a frase e colocar uma outra que de fato vai agregar para a sua redação. Então, qual que é o meu comentário final? Explorar a ideia central do parágrafo, que é a questão do bullying como problema crônico. Por que se ele é crônico, significa que ele se fortaleceu ao longo do tempo, que ele não é um problema que apareceu ontem, um problema agudo, ele vem com o tempo, ele é latente. Então você poderia ter entendido aqui, né, a escrita poderia ter ido nesse sentido de elaborar por que esse problema ele é histórico. Poderia ter exibido aqui um repertório histórico, né, um repertório sociocultural que falasse da história da educação. Tá entendendo? Então, como que a gente pode fechar e o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a gente precisa elaborar o nosso problema, que algumas frases que não são essenciais podem ser descartadas, que existe a necessidade de você promover um embasamento das suas ideias para que o seu raciocínio não fique solto e não fique fraco, e que a conclusão ela tem um aspecto muito bom de obviedade. Quando ela é óbvia, ela é boa. Significa que a sua conclusão tem essa característica porque a estrutura do seu raciocínio foi bem feita. E é exatamente isso que eu coloquei. Elabore com profundidade as repercussões da questão. Então, como que essa questão ela se relaciona de fato com essa cronicidade na escola? Como que é essa questão do bullying? Aprofundar, embasar, elaborar um pouco melhor. Então, eu tenho certeza que com esses comentários você vai evitar frases desnecessárias, vai se lembrar sempre de fazer menção aos problemas da sua tese e elaborar por que a gente está discutindo isso, dar um passo a mais frente à discussão e também promover uma conclusão robusta, uma conclusão detalhada, como ela foi feita aqui. Então vamos para o último parágrafo, o de conclusão, para a gente ver o que a gente pode aprender e terminar de aprender com essa redação. Infere-se, portanto, e aí eu já marco que mandou bem, está bem feito. Já está dizendo para o corretor o seguinte, olha, eu vou terminar o meu texto, eu vou terminar a minha redação. Infere-se, portanto, tom conclusivo.
E aí eu também falo de uma outra coisa positiva dessa conclusão, que você tem que se inspirar para fazer também nas suas redações, que é a retomada mais o gancho para a intervenção. Porque a nossa conclusão, ela é composta de dois elementos. Assim como a introdução é composta de dois elementos, a contextualização e a tese, a argumentação é composta de três elementos principais, o tópico frasal, o embasamento e a conclusão. A conclusão, o parágrafo conclusivo, também é composto de dois elementos, a frase de retomada e a proposta de intervenção. E aqui a gente vê que o que eu sublinhei, desde de infere-se, portanto, até responsáveis nessa luta, e essa frase é uma frase de retomada, porque ela é escrita com o propósito de retomar o tema e também para fazer um gancho para essa intervenção. Ou seja, a gente precisa intervir, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente melhorar ou diminuir ou amenizar esse problema. Então, isso é uma coisa que você sempre tem que ter em mente. A primeira frase da sua conclusão tem o intuito de mostrar que você vai terminar de falar e também de introduzir a sua proposta de intervenção. Um outro ponto também positivo está lá no finalzinho do parágrafo, eu marquei perspectiva futura mais retomada do tema. Essa última frase, dessa forma, o Brasil poderia superar a prevenção tardia contra o bullying. Ou seja, dá uma noção de perspectiva futura e, de certa maneira, retoma o tema ao falar do bullying mais uma vez. Ou seja, eu vou falar que o bullying vai ser combatido, ou seja, que a minha perspectiva futura frente à minha proposta de intervenção tem algum objetivo, tem o objetivo de combater a questão central do tema. Então, dito isso, vamos ver o que a gente poderia melhorar nesse parágrafo. Eu pontuei aí em vermelho essa questão da prática da conscientização do poder público, que é um erro estrutural, porque você teria que ter substituído cabe à prática de conscientização ao poder público, e essa frase me gerou, de certa maneira, um problema de entendimento. Não fica claro se é o poder público que vai fazer a conscientização ou se a conscientização vai ser em cima do poder público. Ficou mal escrita essa frase e ela com certeza, se tivesse sido escrita de uma outra maneira, daria um entendimento muito mais claro. Mas aí a gente já tem que a questão da prática da conscientização é o quê? É a iniciativa que vai ser tomada. Esses números que você está vendo aí na conclusão fazem referência aos 5 pontos do INEP, da cartilha do participante, que falam que a proposta de intervenção tem que dizer o que você vai fazer, número 1, quem vai fazer, número 2, como você vai fazer para viabilizar essa proposta, número 3, quais os efeitos, número 4, e um detalhamento de um desses 4 pontos. Então, nessa redação, a gente encontra, nessa conclusão, a gente encontra o número 1, que é o que vai ser feito, que é a prática da conscientização, o número 3, que é como que você vai viabilizar essa ideia, que é como fiscalização às instituições de ensino, inclusive até faltou uma crase que eu esqueci de pontuar, as instituições, tem crase aí, e o 5, um detalhamento dessa parte que seria oferecendo acompanhamento psicológico e detalha como que essa dinâmica vai acontecer. Essa última frase, que a gente tinha pontuado como perspectiva futura, pode ser enquadrada como os efeitos da proposta. Dessa forma, qual é o efeito da proposta frente a esse problema? A gente vai superar a prevenção tardia contra o bullying. Então, assim, você vê que a proposta não contemplou os 5 pontos, justamente o segundo ponto, que é o agente, eu não entendi que o poder público vai ser o agente dessa proposta. Não ficou claro para mim e eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar. A proposta deve estar o mais claro possível. Se você tem alguma dificuldade de elaborar a proposta, saiba que você, primeiro de tudo, numera de 1 a 5 e vai escrevendo individualmente o que você vai fazer em cada um desses pontos. E depois você junta, porque você diminui a chance de se perder e diminui a chance de causar essa confusão, esse confundimento em quem está lendo, na hora de identificar. Então, em relação ao que a gente pode melhorar, a gente pode seguir também em relação a essa questão do incentivando o combate cada vez mais. Então, 2 comentários nessa linha. O cada vez mais é inadequado, eu risquei porque ele não é uma expressão pertinente, então evite usar cada vez mais. E o combate ficou solto. Incentivando o combate a quê? Não teve o complemento. E essa frase ficou um pouco, entende? Ficou confusa. Você está fazendo menção a quê? O que a frase está dizendo? Não consigo entender de maneira clara.
E eu termino o meu último comentário em relação à parte que está vermelha, essa questão de prevenção tardia, que eu não entendi o que significa essa prevenção tardia. Você até fala sobre alguma coisa tardia, né? O texto fala, né? A redação fala sobre uma questão de prevenção tardia, mas isso não fica muito bem elaborado a ponto de ser retomado de uma maneira assim, como se a gente já entendesse o que significa. Então, fique atento a essas questões, você que está aprendendo com esse parágrafo de conclusão, para você não colocar elementos novos na conclusão. É muito comum que às vezes as pessoas coloquem dados novos, iniciativas novas, objetivos novos na conclusão, que não foram ditos anteriormente. Então, se não foi bem destrinchado ao longo de toda a redação, não coloque isso na sua conclusão como se a pessoa que estivesse lendo soubesse daquilo que você está falando. No meu caso, eu não entendi essa questão de prevenção tardia. E isso, de certa maneira, enfraquece o parágrafo de conclusão. Então, o meu comentário geral para esse parágrafo seria qual o agente da proposta, e aí a gente já comentou sobre isso, e não ficou claro se o poder público é o agente ou se é ele quem receberá a conscientização. Ficou meio dúbio, ficou meio confuso essa frase. Então, o que você pode aprender com esse parágrafo? Usar conectivos, fazer a frase de retomada sempre, fazendo gancho para apresentar sua proposta, elaborar a proposta, os 5 pontos do INEP de uma maneira independente, para você se organizar mentalmente e só depois juntar no seu parágrafo, e evitar frases desnecessárias, como esse cada vez mais, deixando coisas soltas que não agregam para o seu parágrafo de conclusão. Então, esses são os meus comentários para essa redação, e agora vamos ver como que eu pontuei esse texto competência por competência. Na competência número 1, eu marquei que essa redação ela ganhou 80 pontos, porque a pessoa apresentou muitos erros assim de vírgula, apresentou erros de concordância, marcas de oralidade. Então, assim, por essas razões, a norma culta, nesse quesito, a pessoa leva 80 pontos. Se você comete esses erros, é por isso que você leva 80 pontos. Seguindo a nossa competência número 2, que trata sobre o entendimento, se a pessoa entendeu a estrutura dissertativa argumentativa, e eu acho que esse texto, ele desenvolveu de uma maneira muito tangencial o tema, ou seja, a gente fala sobre essa questão do bullying, mas o primeiro parágrafo de argumentação, ele é totalmente positivo, tem um desenvolvimento muito pobre do tema. Eu não consigo vislumbrar uma elaboração profunda sobre o tema bullying nas escolas. Não há apresentação de uma tese, eu não consigo identificar qual é o posicionamento, e aquilo, o efeito dominó, ele acaba com o texto inteiro, ele enfraquece o texto inteiro. Na competência número 3, que diz respeito à argumentação, eu marquei 80 pontos, porque algumas vezes a apresentação dos fatos ela fica... falta aprofundamento, falta explicação, falta embasamento, falta detalhamento sobre o que é dito, existem erros assim de raciocínio, então não existe uma fluidez, não existe uma confluência de ideias para você defender um ponto de vista, porque não tem ponto de vista. Então, por essas razões, a argumentação fica muito prejudicada, a articulação entre as frases também não colabora para a defesa do ponto de vista, como a gente viu, e por isso 80 pontos. Em relação à competência número 4, que fala sobre os recursos coesivos, eu achei que poucos foram usados os conectivos, né? E os conectivos são importantes para dar essa referência a cada frase. E algumas vezes, até no terceiro parágrafo de argumentação, a gente viu que o conectivo, né, de introdução foi utilizado de uma maneira incorreta. Então, por essas razões, eu coloquei que demonstra pouco domínio dos recursos coesivos, e eu coloquei 80 pontos para essa competência. Em relação à competência número 5, por você ter apresentado 4 dos 5 elementos, eu coloquei uma proposta eu coloquei uma pontuação de 120 pontos para essa competência, e totalizando essa redação, totalizou uma soma de 400 pontos. Agora, se você está acompanhando essa redação, aprendendo com esse texto, e você encontrou você viu que tem alguns erros nessa redação que você também comete, agora eu vou te dizer como que a gente pode trabalhar esses erros para você melhorar a sua redação. Então, o plano de ação vai contemplar algumas coisas.
Em relação à norma culta, a gente viu que muitos erros aconteceram relacionados à vírgula, muitos erros aconteceram relacionados à concordância ou à regência, erros aconteceram em relação à apresentação de complementos de verbos, substantivos. Então, o combate a quê? E um outro momento do texto apareceu sala e assim, sala de aula, mas estava implícito. Eu não tenho obrigação de saber que é sala de aula, tem que estar escrito. Então, o que a gente pode melhorar na norma culta? Estudo da vírgula. Abre uma gramática, olha os principais casos de vírgula, olha orações coordenadas, orações subordinadas, aquelas coisas que a gente se pergunta por que a gente teve que aprender. Então, faz sentido de você entender para a redação do Enem. Essa relação de coordenação, subordinação, finalidade, explicação, adjetivação, tudo isso está envolvido na vírgula. Então, estude a gramática, vá olhar esses casos de vírgula. No YouTube tem 1 milhão de aulas sobre vírgula, em que você com 1, 2, 3 vídeos vai entender melhor os casos de vírgula e vai errar assim substancialmente menos esse problema. E esse é um problema que eu te digo, se você erra uma vírgula, a vírgula compromete o entendimento total de uma frase. Então isso é um ponto muito importante. Então se você também encontrou que você tem erros sobre concordância e regência, eu recomendo para você que você busque identificar esses verbos que comumente você se confunde. Sabe aquele verbo que você vai colocar e aí você fica incerto sobre qual que é a regência? Se ele pede preposição, se ele não pede, e aí você fica na dúvida, e aí você troca por um outro verbo que você se sente mais seguro? Vá procurar sobre esse verbo, que pode ter sido um dos verbos que foram apresentados aqui. Tanto em relação à concordância dos elementos, que às vezes você pode... os elementos podem estar distantes e aí você se perde na concordância, como regência. Você não sabe se é um verbo que pede preposição, se não pede. Então, para resolver essas dúvidas, faça uma lista com os verbos para você sistematicamente diminuir esse erro na sua redação. Em relação a apresentar complementos dos verbos, vai muito ao encontro do que eu acabei de falar, não deixar nada solto, evitar termos inadequados e informais. Listinha. Norma culta para você resolver é na base da lista. Você vai anotando tudo que você erra e você fala assim, olha, eu não vou mais errar isso aqui. Isso aqui não aparece mais na minha redação. Então, se eu te disse que cada vez mais não é bem-vindo na redação, você não usa. Se eu digo que ou seja não é bem-vindo, você não usa. Entende? Você vai começando a pegar. Aqui no canal tem várias correções com vários outros comentários em relação a outros textos de erros que você pode às vezes nunca ter cometido, mas por você ver, você vai se prevenir para não cometer aquele erro. Então, listinha para você marcar os verbos e as palavras que você usa e que são incorretas e você evitar. E por último, na norma culta, evitar a redundância, aquela questão do há 44 anos atrás. Então essa questão do tempo decorrido é um ponto muito simples. Eu falei uma vez e certamente se você tem esse erro também, você não vai mais cometer. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho que essa redação, se você se enxergou nessa redação de cometer os erros que foram cometidos aqui, você precisa estudar um modelo da dissertação argumentativa. Entender que a dissertação argumentativa, ela depende de um posicionamento, de uma tese, na definição de problemas centrais que você vai discutir ao longo do seu texto. Então, se você não tem a tese, tudo desmorona, efeito dominó. Então, a tese ela é central na dissertação argumentativa, assim como a argumentação, fazer menção aos problemas da tese, é um ponto central, assim como a proposta, fazer menção aos problemas levantados ao longo do texto, é também um outro ponto essencial. Então, estude o modelo de dissertação argumentativa, corra atrás das redações consideradas 1000 pelo INEP, tem várias apostilas aí que colecionam esses textos e seria muito bom de você se inspirar em como que leia cansativamente, assim, várias vezes esses textos, porque você vai, de certa maneira, incorporar como que é a estrutura e a estrutura se repete. Então, estude o modelo de dissertação argumentativa. Estudar a referenciação e coesão, ou seja, estudar essa referência, esse cenário, esse contexto, essa lógica, um exemplo dessa realidade, esses elementos, essa situação, essa problemática. Entende? Essa questão de você sempre fazer um link, uma ligação entre o que você acabou de dizer e o que foi dito anteriormente. Então, se você encontra problemas às vezes e recebe comentários como frase solta, de duas uma, ou aquela frase é desnecessária e a gente já falou pra gente cortar e é o próximo tópico, evite frases desnecessárias, ou aquela frase está solta porque ela é até pertinente, mas você não fez a referenciação que você precisava fazer e aí ela ficou solta naquele argumento.
Então, para você evitar isso, sempre estude pronomes demonstrativos, estude pronomes relativos, que dão essa coesão para o texto, para a sua redação, que certamente, se você melhorar esses pontos, o seu texto vai ser outro. Em relação à introdução, eu acho que se você se identificou com os problemas da introdução, o que você pode explorar é a questão da ligação entre a contextualização e a tese. Então, se a gente tem um filme, no caso foi citado aqui essa redação, se você tem um filme que é pertinente com o tema, você tem que explicar como que aquele filme se relaciona com o que você vai dizer, como que aquele filme se relaciona com a temática central e um passo além, como que essa temática central se relaciona com o problema que você vai tratar. Então, essa relação, ela precisa acontecer. Então, se esse não foi o problema que você apresentou, ou se você apresentou esse problema, mas também apresentou a questão da tese, do posicionamento, esse problema de apresentar a tese, ele é um problema, assim, muito direto, porque a tese, ela é uma frase simples. Às vezes as pessoas se confundem ou têm alguma dificuldade. Eu não consigo começar o meu texto. Comece pela tese. Defina o que você vai abordar naquele texto, porque depois tudo vai ser inspirado a partir dessa definição. Então defina, eu vou tratar sobre isso e sobre aquilo. Então a partir dessa definição, todo o seu texto vai ser elaborado. Então se você não faz a apresentação da tese, acontece o que eu falei ao longo desses comentários, que foi a questão do efeito dominó. Tudo a seguir desmorona, perde força. Em relação à argumentação, o que a gente pode melhorar, se você se identificou com os problemas da argumentação, é a questão de entender as estratégias argumentativas, entender como que a estrutura da argumentação funciona, como que a estrutura da argumentação ela se organiza. Então, aquela coisa que eu falei do início, do meio, do fim, do tópico frasal, do embasamento mais o repertório externo e, por fim, a conclusão, as consequências. Então, entender essa dinâmica e ter isso claro na sua cabeça é uma coisa que vai ajudar você a planejar os seus próximos argumentos. E se você não tem esse problema, ou tem esse problema também, a questão do embasamento, da justificativa das informações, se você já recebeu aquele comentário de algum corretor, aprofunde, né, explique melhor, como assim, entende? Expositivo, ou seja, você simplesmente jogou aquilo ali na redação e não aprofundou, não elaborou por que aquilo que você está falando é verdade, qual o embasamento daquela ideia. Eu acho que se você pensar sempre que você tiver isso em mente, de que você tem que elaborar uma explicação para aquilo que você acabou de dizer, isso vai transformar o seu texto, porque sempre vai ter uma justificativa para aquilo que você disse. Então o texto não vai ficar solto, tudo vai ficar conectado, tudo vai ficar, uma coisa vai reforçar a outra e vai acabar com esse problema. E por último, na argumentação, elaborar o fechamento do raciocínio, ou seja, você precisa dar um fim para o seu raciocínio. O problema ele tem um começo, ele tem um motivo de existir, que é o miolo, e o final do raciocínio é o que esse problema gera? Por que esse problema é relevante para a discussão que eu estou fazendo? Então, se você se enxergou nesse texto que a gente está corrigindo aqui, pense que a elaboração do fechamento do raciocínio ela é crucial para que o seu raciocínio não fique solto, assim como muitas frases. Então, para fechar, a conclusão, o último ponto relacionado a essa questão dessa redação é a questão dos 5 pontos do INEP. Então, se você também já foi descontado em uma competência 5, que você não conseguiu tirar 200 pontos e você não entendeu por que isso aconteceu, certamente foi que você deixou de colocar um dos elementos da competência número 5, ou seja, um dos 5 elementos que eu tinha dito anteriormente que tem que fazer parte da proposta de intervenção. Então, a intervenção não somente tem que contemplar esses 5 pontos, mas tem que intervir sobre os problemas levantados. De nada adianta você propor uma intervenção sobre um problema que você não falou no seu texto. E isso é muito comum. Você também tem que verificar se quando você foi descontado nessa competência, você apresentou os 5 pontos. Beleza, então não foi essa questão dos 5 pontos do INEP. Então o que pode ter sido? Talvez o problema que você levantou ou não respeitou os direitos humanos ou, de certa maneira, ele não fez menção à discussão que você fez na sua redação. E isso é muito comum. Então eu espero que você tenha gostado de todos esses comentários. Espero que essa redação possa ter te ajudado a melhorar problemas que você enxergou, que você também comete. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, que tem muitas outras correções para você se inspirar e aprender junto com a gente.
Lembra também de entrar no grupo do Telegram, que por lá, além de você receber a programação semanal dos vídeos aqui do canal, você também vai receber esse PDF com todos os comentários, com todas as pontuações, com um plano de ação, e você vai poder colecionar isso. Olha que beleza. Então, lembre de entrar lá no Telegram e a gente se vê nos próximos vídeos do nosso canal. Um abraço.